Shalom! Que bom estar aqui, né? Sim, Erev Tov. Ah, O que é Erev Tov? olha, a Laura tá chique, cumprimentando em hebraico. Erev Tov é uma maneira de cumprimentar que você usa na parte da tarde, à noite, mas para a chegada de uma pessoa. Como em inglês você fala good evening, para quem está vindo, e good night, para quem está indo embora, ou quem está indo dormir. Então, quando você vai embora, é Laila Tov, mas como vocês estão chegando, Erev Tov. E nós estamos agora na casa de dois amigos. Muito não é queridos, isso? Tuiu e a Kelly, muito obrigada por nos receberem aqui. Exatamente. Sabe por que nós estamos felizes? Eles nos emprestaram a casa deles para fazermos esta cerimônia de quê? Páscoa. Páscoa judaica. Exatamente como Jesus, que também usou emprestado o cenáculo de uma casa no primeiro século. Então tem muita coisa legal para contar, né? Sim, com certeza. Nós estamos aqui com amigos muito queridos e nós queremos convidar vocês para participar conosco dessa ceia tão especial. Exatamente, mas vamos antes só dar uma passada aqui para vocês conhecerem esses jovens aqui. São os nossos queridos colaboradores, tanto no MAB, no Museu de Arqueologia Bíblica do NASP, como também no... Da Bíblia Comentada. Exatamente, a nossa plataforma, que aliás hoje tem milhares de pessoas que participam dela, aprendendo cada vez mais da Bíblia Sagrada. Aliás, se você ainda não é meu aluno no Bíblia Comentada, está aqui o convite, não é isso? Você pode se inscrever, pode ser meu aluno, eu tenho muita coisa legal para contar para você. Hoje aqui nós vamos ter apenas uma amostra. Sim. Uma amostra, mas tem mais coisa. Laura sabe que eu gravei... Tem muita surpresa para vocês. Exatamente, mas eu não vou contar agora. Vamos então começar essa cerimônia. Você sabe que a Páscoa, quando a gente fala de mundo cristão, a Páscoa tem uma dimensão, um significado diferente do judaísmo. E olha que eu nem vou entrar naquela questão de coelho que bota ovo de chocolate, porque isso aí já é ridículo e todo ano sempre tem alguém desmentindo isso na internet, felizmente. Embora a venda de ovos de chocolate no mercado continue crescendo a despeito de dizerem que isso aí é paganismo, não tem nada a ver com a Páscoa bíblica, muito menos com a Páscoa cristã. Porém, mesmo em se tratando de liturgia cristã, de onde veio essa ideia da Páscoa? Como ela começa? A gente sabe que é com o povo judeu, mas qual o significado da Páscoa para o povo judeu? E uma coisa importante, qual a relação da Páscoa judaica com a Páscoa cristã? Tá certo? E é por isso que nós estamos aqui entre amigos, porque geralmente a Páscoa era celebrada entre amigos íntimos ou familiares. Era um momento muito especial ali da história judaica. Então nós vamos dividir aqui a nossa participação com os nossos queridos irmãos e irmãs aqui da seguinte maneira. Eu vou primeiro traçar para vocês a Páscoa judaica, como ela é feita numa família de judeus hoje, de uma forma resumida, é claro, e depois nós vamos falar da Páscoa cristã e o significado de ambas as festas, de ambos os feriados, de ambas as comemorações, tá certo? Lembrando a você que está assistindo que a Páscoa judaica, que eu vou mostrar aqui para vocês, ela varia um pouco de país para país, de família para família, e alguns dos elementos que nós usamos aqui não são necessariamente dos tempos da Bíblia, mas sim do judaísmo posterior, especialmente aquele que se fortalece ou se sistematiza na Idade Média. Então, algumas coisas são da época bíblica, outras coisas são do judaísmo posterior, outras são do judaísmo moderno. Agora, como arqueólogo, eu não poderia deixar de tentar ambientar ao máximo a esse ambiente como era nos tempos de Jesus. Por isso essa mesa aqui, né, meu bem, não muito confortável. A mesa é linda, a mesa, Kelly está de parabéns, mas a posição, confesso para vocês, que não é muito confortável. Mas o que parece estranho para você era o modo como as pessoas comiam na época de Jesus. Elas comiam de maneira reclinada. Na verdade, elas ficavam até com os pés para trás e a mão assim, olha, e comiam desse jeito. E ficavam horas comendo assim. E quando um era mais íntimo do outro, como a Laura está aqui, ela poderia deitar no meu ombro. Aqui, já ficava assim, ela deitava aqui. Lembra que a Bíblia fala de João, o discípulo amado, que reclinava sua cabeça no ombro de Jesus ou no seio de Jesus? Seria mais ou menos isso. Lembra também a promessa daqueles que querem ir para o paraíso, na mentalidade judaica, e que iam para o seio de Abraão, quer dizer, ter intimidade. Então, o costume era o seguinte, aqui ficaria o anfitrião, então estamos eu e Laura como anfitriãs, uma pessoa de lado aqui, sem
sem nenhuma demagogia, nem diminuindo os demais, mas apenas para ilustrar a Bíblia Sagrada, o Serginho aqui representa justamente aquele mais íntimo do dono da casa. E depois, por posicionamento, você tem as figuras ilustres, então o mais íntimo fica aqui, as figuras mais ilustres ficam ao centro e os mais simples ficam do outro lado. Nada foi combinado, tá bem? Nada foi combinado. Você se lembra daquela parábola de Jesus, onde ele fala dos primeiros lugares que ele foi comer na casa de um fariseu? E ele ficava observando como é que as pessoas corriam para procurar os primeiros lugares. Quais eram os primeiros lugares? O do centro e daqui. Aí Jesus, de maneira muito sábia, falou o seguinte: quando vocês forem a um banquete, não sentem nos primeiros lugares, sentem lá, mais a distante. Porque aí, se você senta lá, o Senhor pode falar: não, venha sentar do meu lado aqui, é mais chique para você. Agora, se você sentar aqui e falar assim, vai para o outro lado, não vou fazer isso com você não, viu, Serginho? Não vou fazer isso, eu preciso muito do Serginho. Mas, meus queridos, eu trouxe aqui para a gente poder seguir essa forma da Páscoa e você entender o que os judeus comiam. Aqui nós temos os alimentos que eles usam até hoje, o que eles não comiam. Eu trouxe aqui o Haggadah Shel Pesach. Esse Haggadah Shel Pesach é justamente o manual que os judeus usam para a celebração da Páscoa, tá bom? Eu tenho aqui esse manual e nós vamos segui-lo aqui. As famílias judaicas o seguem em casa, porque nem judeu sabe de cor tudo isso. Então, as bênçãos, as orações, não vou fazer todas as orações em hebraico, só uma ou outra, porque Laura sabe, quanto tempo demora uma Páscoa? Umas 4 horas em torno da mesa, não é? 4 4 horas. E eu não vou fazer isso, principalmente nessa posição aqui incômoda, senão vou terminar como um arco de arco e flecha, né? Nós vamos fazer uma forma resumida. E depois nós vamos mostrar como é que isso aqui se transforma para o rito de Santa Ceia e a celebração da Páscoa cristã. Ou seja, você está vendo aqui a ancestral da Páscoa cristã e do rito de Santa Ceia. Você vai entender isso daqui a pouquinho. Então, eu trouxe aqui o Haggadah e também alguma coisinha aqui para a gente poder ilustrar. Uma coisa importante que eu não posso esquecer: a maior parte dos judeus morava fora de Israel, fora de Jerusalém especialmente. Tanto na Haaretz Israel, como eles chamam, na terra de Israel, como também na diáspora, na Grécia, na Ásia Menor, em Roma. Eles moravam nesses lugares. E todas as vezes que eles iam a Israel, havia 3 festas principais durante o ano. Você tinha a festa da Páscoa, das Semanas e dos Tabernáculos, ou chamada Pesach, Shavuot e Sukkot. A Pesach era a primeira das festas, que ela está no calendário religioso no primeiro mês do ano, que é o mês de Abib, que na época de Jesus tinha o nome de Nissan. E ela é celebrada do dia 14 para 15 de Nissan. Outro detalhe importante: o cristianismo ocidental não guarda a Páscoa na mesma data dos judeus. Você vê que a Páscoa todo ano cai num domingo. Isso é a partir de toda uma questão, uma polêmica que teve na Idade Média, onde os cristãos queriam guardar a Páscoa com base na primavera, no equinócio primaveril, diferente dos judeus para não parecerem judaizantes. Mas isso aí a gente conta num outro momento. De qualquer maneira, você sabe que o momento, a data da Páscoa judaica não é a mesma data que os cristãos normalmente fazem, que sempre é no domingo, todo ano cai num domingo. Vamos lá então. O que eu posso contar para vocês? Uma coisa interessante sobre a festa da Páscoa é que ela ajuda a memorizar, a internalizar a cultura do povo de uma maneira que nós nem faríamos ideia. Dizem que uma vez, nos Estados Unidos, antes da criação do Estado de Israel, então essa é uma história interessante, porque nesse período desse ocorrido, os judeus eram pessoas errantes, ficavam em todos os países. Havia judeus na Polônia, na chamada Lituânia, na época da Lituânia, na Polônia, em Portugal, na Argentina, nos Estados Unidos, mas eles não tinham país. Eles não tinham país. Então um homem uma vez estava entrevistando um judeu e falou: escuta, como é que vocês fazem para guardar a tradição de vocês? Vocês não têm pátria?
Não tem língua, porque o hebraico era falado pouco. Muitas colônias de judeus falavam ladino, ídis, nem falavam hebraico. Como vocês fazem para manter a tradição nos filhos de vocês? Aí o judeu respondeu, muito simples. Lembra que era um judeu estando, né? Qual é a data mais importante da história americana? O americano falou, 4 de julho, o dia da nossa independência. Muito bem. E como vocês comemoram o dia da independência? Bom, é um feriado, a gente vai para o parque, vai passear. Na época já tinha o cinema mudo, vai para o cinema. Ah, é? Vai divertir com a família? Tá. E quem conta para os filhos a história da independência? O americano falou, bem, a professora na escola. Ele falou, aí está a diferença. A nossa independência, que é celebrada na Páscoa, nós, os pais, somos obrigados a contar para os filhos todos os anos. E eles não se limitam apenas a ouvir a história da Páscoa. Nós colocamos emblemas onde eles sentem o gosto que os hebreus sentiram na noite em que saíram do Egito. Eles sentem o cheiro que os hebreus sentiram na noite que saíram do Egito. E eles recapitulam aquilo sabendo que foram seus ancestrais que foram libertos da escravidão. O americano falou, agora eu entendi por que os judeus são muito mais fortes do que nós. Jesus também fez isso e orientou que assim fosse. Quando você participa da Santa Ceia e toma o vinho e o pão, você está, de certa forma, repetindo aquele episódio em que Jesus celebrou a Santa Ceia com seus discípulos. Você está sentindo o gosto que eles sentiram, o cheiro que eles sentiram. Algumas tradições religiosas têm até o costume de acrescentar ao rito da Santa Ceia uma cerimônia de lava-pés entre os irmãos, para que você realmente vivencie aquele momento e não apenas escute dele numa história. Perceberam? Agora tem uma coisa que se a gente fosse uma família de judeus, a gente estaria fazendo. Cada um vestiria a sua roupa mais bonita, não é isso? Todo mundo bem enfeitado, como vocês estão vendo aqui. E todos iríamos para a sinagoga. Só que não sem antes a mulher da família acender as velas. Os judeus acendem as velas para receber o Shabat e também para celebrar a Páscoa, porque a Páscoa é um sábado cerimonial. Então eles acendem a vela no Shabat, só que no Shabat eles acendem a vela antes do pôr do sol, porque no sábado eles não acendiam fogo. Então acende uma vela. A primeira estrela, se eu não me engano. Exatamente. Isso aí tem até uma discussão rabínica interessante, que eu conversei com um rabino, amigo meu. Alguns autores do Talmud, alguns rabinos, dizem realmente o Shabat começa quando surge a terceira estrela, porque assim você sabe que a noite começou, o crepúsculo. Só que esses próprios rabinos no Talmud dizem, para você precisar que horas exatas o Shabat começou, só sendo um rabino. Então, para não correr risco, não olhem para a estrela para começar o Shabat. Olhem para a estrela para terminar o Shabat. Comecem o Shabat 40 minutos antes do pôr do sol. Entendi. Você entendeu? Por quê? Porque assim eles não correm o risco de entrar no sábado atrasados. Então, a questão da estrela ficou para finalizar o Shabat, porque se já é depois do Shabat, não tem problema. E para quem não sabe por que a Laura fez essa colocação, é porque na Bíblia os dias não são de meia-noite a meia-noite. Sim. São de pôr do sol a pôr do sol. É assim que é na Bíblia, tá certo? Por isso que ela colocou essa questão aqui. Aí eles acendem a vela do Shabat, mas na Páscoa também acendem a vela do Shabat. E o que a vela significa? Lembra que Jesus falou, e aqui nós temos uma lamparina, como era nos tempos da Bíblia Sagrada, olha. Os meninos ficaram vendo muito aqui, felizes de verem pela primeira vez Exatamente. essa lamparina acesa. Olha aqui que linda, tá vendo? Ela é alimentada, opa, tá aqui para não cair, ela é alimentada com azeite de oliva extra virgem, e a gente acende o pavio e enquanto houver o azeite aqui dentro, ela funciona. Você se lembra de várias parábolas de Jesus? A parábola das 10 virgens. Lembra quando a Bíblia falou, vós sois a luz do mundo? Era aqui que Jesus estava falando. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Na época de Cristo, não havia a vela de parafina. Isso já vem do judaísmo posterior, judaísmo medieval. Mas o mesmo sentido da lamparina da época bíblica é usada hoje, porque a chama
ela fica fazendo um movimento, não fica? Então, o movimento que eles têm da oração. Tudo no judaísmo tem um símbolo. Se você em casa olhar, eu estou usando aqui um kippah, olha. Olha aqui na minha cabeça. Tá vendo? O kippah. Esse kippah, ele é interessante porque é um chapéu. A palavra kippah em hebraico significa chapéu. E ele vem da mesma raiz da palavra kippur, que significa cobrir, perdoar. Então, o que significa usar um chapéuzinho desse na cabeça? Várias coisas. Em primeiro lugar, eu não sou eterno. Eu tenho um limite. Tem alguma coisa mostrando que eu não sou eterno. Segundo, eu estou constantemente sob o perdão de Deus. E na presença de Deus, coberto por Deus. E ao orar, o judeu sempre ora fazendo o movimento da vela, que é como se o Espírito de Deus, o Ruach Adonai, o sopro de Deus, estivesse movimentando o seu corpo numa dança litúrgica, sabe? Isso é muito bonito. Então, normalmente a mulher acende a vela e faz uma bênção. Então, eu vou ajudar a Laura aqui. Por favor. Eu estou com a bênção hebraica aqui. Eu vou falar e a Laura vai repetir. Você quer primeiro acender? Como você preferir. Então, pode acender. Uhum. Aí eu vou falando. Baruch atah Adonai. Baruch atah Adonai. Eloheinu melech. Eloheinu melech. Haolam. Haolam. Aser. Aser. Kiddushanu. Kiddushanu. Bemitzvotav. Bemitzvotav. Vetzvanu. Vetzvanu. Le Hadlik. Le Hadlik. Ner. Ner. Shel. Shel. Yom Tov. Yom Tov. Essa oração é a mesma do Shabat. A única diferença é que no final, ao invés de falar Shel Yom Tov, fala Shel Shabat, tá bom? A tradução seria: bendito seja o Senhor, Rei do Universo, pela vela que acendemos nesse dia santo, as luzes que acendemos nesse dia santo. Seria esse o sentido. Depois que acende a vela, a família vai para a sinagoga. E lá tem a liturgia da sinagoga. Depois que eles voltam da sinagoga e tem justamente a ceia, como nós vamos ter aqui. E falei, numa situação normal, essa ceia demora 4 horas de duração. Então, o que nós temos de elemento da ceia? Primeiro, eu acho que antes de falar tudo isso, é bom recapitular a Páscoa, porque muita gente talvez não saiba, não é isso? O livro do o livro do Êxodo, começa dizendo o seguinte, que depois que José do Egito morreu, subiu no Egito um novo rei, ou faraó, que não conhecia José. E ele começou a escravizar o povo de Israel. E o povo de Israel ficou por séculos escravo no Egito. E você sabe que a escravidão é um dos piores crimes contra a humanidade que existe. Chega a ser quase tão hediondo ou pior do que o assassinato. Porque você mata a pessoa mantendo-a viva. Porque você tira dela a dignidade, você tira o respeito, você tira dela a vontade própria. É terrível isso. E o povo hebreu ali sempre clamando a Deus e sendo obrigados a fazer tijolos de barro. Guarde isso. Eles tinham que fazer tijolos de barro com palha para o Egito. Mas eles tinham a promessa que Deus haveria de enviar um libertador. E esse libertador veio. Quem foi ele? Moisés. E Moisés tira o povo de Israel do Egito com mão poderosa, não dele, porém a mão de Deus. Só que Faraó não queria deixar o povo sair. Ele resistia. E Deus, então, para punir Faraó, acabava enviando sempre ali pragas para o Egito. Quantas pragas querem no Egito? 10 pragas. Nas 9 primeiras, o faraó não cedeu. Não cedeu. Só na 10ª praga que ele veio a ceder temporariamente. Porque ele ainda foi perseguir o povo no caminho, mas Deus, de maneira maravilhosa, abriu o Mar Vermelho para que o povo pudesse passar até chegar no deserto e dali rumar para a terra prometida. Nessa última praga é que Deus institui a Pessah, que é a Páscoa. A palavra Pessah no hebraico significa saltar sobre, pular. Porque nós sabemos que a 10ª praga foi quando Deus instituiu que iriam morrer os primogênitos de todo o Egito. E falou com os hebreus,
para que os seus filhos não morram quando o anjo da morte passar, vocês têm que cobrir o umbral das portas com o sangue de um cordeiro que vocês vão sacrificar. Isso aconteceu justamente do dia 14 para 15 de Nissan. Lembra que eu falei com vocês que tem uma surpresa? Eu não vou contar aqui por que os hebreus tinham que passar o sangue. Mas a gente preparou um vídeo, acho que eu vou já adiantar um pouquinho aqui, meu bem. Tá bom. Tá certo? Depois, no final, a Laura vai me lembrar, se eu esquecer, como é que você pode ter esse vídeo. Eu quero dar esse vídeo de presente para vocês. Onde eu explico arqueologicamente por que o povo de Israel tinha que cobrir os umbrais da porta com sangue, tá bom? Só vou falar que eles tinham que fazer isso, mas porque tem um segredo muito interessante aí relacionado à cultura egípcia na qual eles estavam. Então, o primeiro cordeiro foi celebrado ali, o cordeiro de Páscoa. E Deus não falou apenas para matarem o cordeiro e passarem o sangue na porta. Eles também tinham que comer a carne daquele cordeiro e tinham que comer o pão sem fermento. Eu tenho aqui um pão sem fermento, olha. O pão sem fermento está aqui na minha mão. Normalmente, um pão desse, esse aqui é o típico pão do Oriente Médio. A Laura fez, e quem que fez o outro? Foi uma amiga da Kelly. Uma amiga da Kelly que fez, né? Os maiores aqui, eu fiz o menorzinho. A Laura fez o menorzinho, mas foi bom para eu colocar aqui. E elas fizeram seguindo a mesma receita dos tempos bíblicos. Sim. A mesmíssima. Assim que era o pão. É muito simples, que era o pão cotidiano. Só que o pão normal não ficava fininho assim. Ele inchava, porque tinha fermento. Só que Deus falou o seguinte, vocês não vão esperar o pão inchar. Vocês vão comer sem fermento. Por quê? Para demandar pressa. Outra coisa interessante é que o povo deveria comer descalço. Eu estou descalço aqui, mas eles deviam de comer já com as sandálias e com o cajado na mão, porque eu estou com pressa de sair do Egito. Um parênteses. Lembrando que o Egito é o que nos aprisiona, é o que nos mantém escravos. Você está com pressa de sair desse mundo? Você está ansioso pela volta de Jesus? Ou você está tranquilo aqui como se fosse sua casa? Algo a se pensar. Por isso que o povo não podia ter nada de fermento. E eles comiam ervas amargas, nós temos ervas amargas também, para lembrar a amargura da escravidão. Depois que eles saíram dali, aquele episódio se tornou então uma festa que Deus pediu o povo para ter. Todos os anos, do dia 14 para 15 de Nissan, ou Abib, vocês vão celebrar a Páscoa. Esse mês de Abib, ou Aviv, que seria a melhor pronúncia, significa mês da primavera. Não tem uma cidade famosa em Israel chamada Tel Aviv? Tel é colina. Então, Tel Aviv, a colina da primavera. Tel Aviv, Aviv, o mês de Aviv. Só que depois os judeus, por terem passado pela Babilônia, trocaram o nome desse mês de Aviv pelo nome babilônico Nissan. Mas todo ano, do dia 14 para 15, tinham que celebrar a Páscoa. Então, o que faziam? Entre as tardes, por volta das 3 horas da tarde, o cordeiro pascal deveria ser morto. Os dias começam e terminam no pôr do sol. Então, raciocina comigo. Se dia 14 eles matam o cordeiro pascal 3 horas da tarde, dia 14, 6 horas da tarde, já é dia 15. Só no dia 15 à noite que eles comem o cordeiro pascal. Então, é como se a gente estivesse nos tempos bíblicos e a gente tivesse matado o cordeiro pascal pelo calendário atual hoje, 3 horas da tarde, mas pelo calendário judaico, como já escureceu, já estamos no dia seguinte, dia 15. E eles tinham essa cerimônia, tá certo? Só que tem uma coisa interessante. Depois de um tempo, quando o templo foi inaugurado em Jerusalém, decidiram que o cordeiro só poderia ser morto em Jerusalém. Então, qualquer família que não estivesse em Jerusalém na hora da Páscoa deveria celebrar a Páscoa com um outro objeto que não o cordeiro. Porque o único cordeiro pascal verdadeiramente imolado era aquele do templo em Jerusalém. Então, eles substituíam o cordeiro. E hoje, como não existe mais o templo, o que eles usam para substituir o cordeiro? Você vai aprender hoje, tá bom? Você vai aprender. Então vamos lá. Já voltamos da sinagoga. Eu já contei como é que começa a Páscoa. Então, para começar,
nós vamos fazer o que muitas famílias judaicas fazem também. Eles cantam na Páscoa. E a gente ficou pensando, que hino a gente vai cantar? Então nós escolhemos um hino em hebraico, porque para você que está assistindo aí, olha, 4 aqui, que eu não vou dizer quem são, aquele que põe comigo a mão no prato, são alunos de hebraico do curso de teologia. Então vamos ver hoje a prova, hein? Isso aí. Tá bom? Hoje a prova oral, tá certo? Não são meus alunos de hebraico, não. Mas vamos ver se eles podem passar de ano aqui, tá certo? É uma música, o nome dela é Shalom Aleichem, que é uma música que inicia o Shabat. Os judeus começam o Shabat com essa música. E sendo a Páscoa um Shabat cerimonial, eu e Laura escolhemos essa música para cantar com eles aqui, tá certo? Nós vamos cantar em hebraico, é muito bonitinha e você vai acompanhar, tá certo? E você vai ver que é uma música simples, você vai aprender e pode cantar com sua família depois aí, tá bom? É muito legal. Vamos lá. Páscoa é celebração, é festa, é liberdade. Ele nos livrou do pecado, nos livrou da opressão. Então eles cantam. Esse é o ritmo do Oriente Médio. Olha lá. Shalom Aleichem, Malachei HaShalom, Malachei Elyon, Mi-Melech, Malachei HaMalachim, HaKadosh Baruch Hu. Shalom Aleichem, Malachei HaShalom, Malachei Elyon, Mi-Melech, Malachei HaMalachim, HaKadosh Baruch Hu. Shalom Aleichem, Malachei HaShalom, Malachei Elyon, Mi-Melech, Malachei HaMalachim, HaKadosh Baruch Hu. Shalom Aleichem, Malachei HaShalom, Malachei Elyon, Mi-Melech, Malachei HaMalachim, HaKadosh Baruch Hu. Shalom Aleichem, a paz esteja convosco. Malachei HaSharet, anjos do céu. Malachei Elyon, anjos do Altíssimo. Mi-Melech, Malachei HaMalachim, do Rei dos Reis. HaKadosh Baruch Hu, o Santo, bendito seja. Esse é o sentido dessa música. Shalom Aleichem, Malachei HaShalom, Malachei Elyon, Mi-Melech, Malachei HaMalachim, HaKadosh Baruch Hu. Shalom Aleichem, Malachei HaShalom, Malachei Elyon, Mi-Melech, Malachei HaMalachim, HaKadosh Baruch Hu. De novo. Shalom Aleichem, Malachei HaShalom, Malachei Elyon, Mi-Melech, Malachei HaMalachim, HaKadosh Baruch Hu. Shalom Aleichem, Malachei HaShalom, Malachei Elyon, Mi-Melech, Malachei HaMalachim, HaKadosh Baruch Hu. HaKadosh Baruch Hu. Que o bendito seja com todos nós, o Santo.
Não é isso? E então, gostaram da música? Pois é, como eu falei, Páscoa é isso, é celebração. Aliás, eu me lembro até de um livro que eu li onde o autor falava o seguinte: se Jesus está na sua vida, conte isso para sua cara. Porque a gente tem que celebrar e às vezes a gente é muito triste, muito deprê, né? Nós temos que celebrar. Bom, já que cantamos, já que voltamos, agora é a hora de conhecer alguns elementos da Páscoa. O primeiro deles, eu vou colocar aqui para vocês de casa poderem ver. Eu tenho um copo, veio lá de... A gente ganhou isso lá em Jerusalém, né? Vou contar um segredinho para vocês. A gente ganhou em Jerusalém e quem deu falou que era de prata. Só que ela empreteceu aqui. Eu sei que a prata empretece, mas eu não sei bem se é essa cor, viu? Não sei, a Adriana é museóloga, pode depois dar uma olhadinha aqui no metal, mas foi presente, veio de Jerusalém. Sim. É um copo de Pessar, de Páscoa, tá certo? E normalmente o pai de família, o representante da casa, ele coloca o vinho aqui dentro. Vou botar para vocês verem aqui, ó, presta atenção então aí, tá bem? Agora, uma pergunta que todo mundo faz. O vinho que eles usam é o vinho alcoólico ou o vinho sem fermento? Na verdade, para eu ser muito honesto com vocês, hoje a maior parte das famílias de judeus usam vinho alcoolizado. Mas isso não significa que nos tempos da Bíblia era o vinho alcoolizado. Se você olhar no Talmud, por exemplo, eu estou com o Talmud aqui, eu até trouxe um livro do Talmud, não vou ler não, para ganhar tempo, você vê que a coisa é dúbia, porque, em primeiro lugar, o que dizem para argumentar que o vinho tinha que ser alcoolizado é que a uva só dá uma vez por ano. E a uva, geralmente, no hemisfério norte, dá no mês de setembro. No mês de setembro. Então, se a Páscoa é em abril, março, abril, e a uva dá em setembro, eles não tinham um refrigerador para guardar o vinho e automaticamente ele iria fermentar. Então, muitos, com base nisso, já dizem assim, no tempo da Bíblia, todos os vinhos eram fermentados. Não. Se você fizer uma pesquisa, eu posso depois dar as fontes, porque isso eu vou explicar num outro momento, porque aqui eu sou uma digressão para a gente não sair da Páscoa aqui, mas só para explicar que muita gente pergunta sobre isso. Os judeus da época bíblica, eles sabiam como fazer vinho não fermentado e o faziam. Aliás, não só os hebreus, mesmo os pagãos. Você tem Plínio, o moço, falando de Roma, Suetônio, o próprio Aristóteles, falando em nome dos gregos, que eles tinham vinho não alcoólico. Então eles tinham pelo menos 3 maneiras de fazer o vinho não alcoólico. Você tinha o vinho filtrado, você tinha o vinho diluído e você tinha o vinho fervido, não fermentado. Que eles faziam fervido como? Eles faziam a base de pasta de uva passa, e eles fermentavam e depois reidratavam aquilo e ele ficava um mosto, um vinho não fermentado, um tirosh. Só que nos tempos bíblicos e também nos tempos romanos, eles chamavam tanto o vinho fermentado como o não fermentado de tirosh. Então, é errado dizer que na Bíblia nenhum vinho é fermentado. Não, há muitos vinhos na Bíblia que são fermentados. Você tem, por exemplo, o vinho que Noé fez, que ele embriagou, ele bebeu, ele ficou bêbado. Não é isso? Nós temos também o que Ló tomou, ele ficou bêbado, então obviamente que era um vinho fermentado. No Antigo Testamento, nos primeiros livros, você não tem uma condenação do vinho explícita, você tem mais uma questão da moderação. Porém, lembremos que também no Antigo Testamento havia momentos em que Deus permitiu coisas que depois ele proibiu. Por exemplo, um homem casar com 2 mulheres. As guerras. Então algumas coisas vão mudando. Eu, particularmente, respeito todos os judeus e cristãos que bebem o vinho alcoolizado. Então não tomem isso aqui como um desrespeito à sua maneira de celebrar a Pêssar. Mas eu, particularmente, tomei a decisão na nossa casa, nós somos abstêmios, nós não bebemos bebida alcoólica, e achamos que o álcool, só por ser uma droga lícita, ainda ser uma droga, traz os malefícios comuns de qualquer tipo de droga. Seja ela uma maconha, um êxtase, um cigarro ou uma bebida alcoólica. Então, se o meu corpo é o templo do Espírito Santo, eu acho que eu tenho que evitar coisas que vão danificar esse
templo do Espírito Santo. E só estou dando essas anotações históricas para você ver que quando eu falo que o vinho do tempo da Bíblia, em algumas situações não era o vinho alcoolizado, eu não estou inventando isso aqui da minha cabeça, tá certo? E uma das discussões rabínicas que havia é o seguinte, porque o vinho alcoolizado é o vinho fermentado. Não confunda fermentado com fervido, tá certo? Fermentado é que ele teve a levedura. E o fermento era símbolo do pecado. Então os próprios rabinos da época do Talmud discutiam, nós podemos ter um vinho fermentado na Santa Ceia ou não. E há rabinos judeus que dizem, nós não podemos ter vinho fermentado na Santa Ceia, ou melhor, na Seder de Pessah, Seder é ceia em hebraico, na ceia de Páscoa, porque ele é símbolo do pecado, tá certo? Seder é ceia, Pessah, Páscoa. E outros rabinos falaram, não, a gente pode, não tem problema. Por exemplo, os primeiros judeus americanos, eles só usavam o vinho não fermentado na Santa Ceia, tá certo? Tem vários autores judeus que contam a esse respeito. Ficou esclarecida essa nota histórica? O que nós colocamos aqui é um vinho não fermentado, um tirosh em hebraico, um suco de uva, tá bem? E cada um já está com o seu também aí no seu copo, correto? Dá uma olhadinha no copo aí se ninguém bebeu o seu, tá certo? Eles bebiam o vinho 4 vezes, bebiam não bebem até hoje, 4 vezes na ceia de Páscoa. 4 vezes. Por que 4 vezes? Então nós vamos beber a primeira, só que eu vou dar a bênção primeiro do vinho, tá certo? Deixa-me pegar aqui. Eu estou aqui com o meu Seder, como um bom judeu faria, eu também vou pegar aqui as orações que eles tinham do Kiddush. Deixa-me só ver aqui se não fiquei nada, se eu acabei não esquecendo de nada. Nós agora vamos então ler a oração para o vinho. Cada um pode pegar o seu copo e vocês podem repetir comigo. Baruch atah Adonai, Baruch atah Adonai, Eloheinu melech, Eloheinu melech, haolam, haolam, borei, borei, pireh, pireh, hagafen. hagafen. E a gente já pode tomar o primeiro gole. Normalmente nas famílias judaicas, eles bebem o copo inteiro e depois de novo, e depois de novo. E evidentemente, aqueles que celebram com vinho alcoolizado terminam vendo Moisés, né? Dependendo da situação. E aí então você pronuncia bênçãos. Bendito seja o Senhor Deus do universo. A tradução dessa oração seria essa. Bendito sejas tu, Senhor Rei do universo, que criaste o fruto da videira. E essa oração continua em hebraico, quando ele diz, por exemplo, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shineinu veikmanu veiganu lasman hazeh, que ele continua dizendo, né? Bendito seja o Senhor, Rei do universo, pois o Senhor nos conservou a vida, e nos preservou e nos tornou capacitados para alcançar esta temporada, ou esta estação, ou esta data. Então, os judeus sempre vão falando isso. E aí você passa para a próxima parte, que seria a Urhatz. A Urhatz é um momento também muito importante, eu tenho aqui na minha relação, que é quando o pai de família lava as mãos cerimonialmente para poder distribuir a comida. Então, Laura vai me ajudar aqui, tá bem? Não se preocupem se as 2 velas apagarem, que a gente tem as lamparinas aqui ainda para representar. Porque aliás é importante dizer isso também, mesmo na casa judeu, dependendo do tempo, as velas também acabam. Normalmente é uma lavagem cerimonial. Quando os judeus lavam, eles têm o copo com 2 alças diferentes para que uma mão pegue em alça diferente. Aqui a Laura está adaptando como era nos tempos de Cristo. Obrigado, Sérgio. E depois que lava as mãos, lembra que Jesus teve discussão com os rabinos sobre isso, né? Escuta, você come sem lavar as mãos? Esse lavar as mãos aqui, tá bom, obrigado, bem. Não era um lavar as mãos meramente de higiene, não. Era um lavar as mãos cerimonial. Aí agora vem os elementos da keará, da refeição que nós temos, tá bom? E eu vou mostrar para vocês os elementos que nós temos aqui. Deixa-me ver, consegue pegar aqui a câmera? Tranquilos?
Então, primeiro nós temos aqui a maror, que são as ervas amargas. Maror, está aqui. Laura pode pegar e mostrar para vocês. Maror, que são as ervas amargas. Elas lembram a amargura do tempo da escravidão. O alface, hazeret, que é o alface que está aqui, o alface hazeret, também era utilizado para lembrar a amargura do povo. O outro que nós temos aqui é o zeroá, que seria esse aqui, o zeroá. No tempo antigo, o zeroá era a carne do cordeiro, que geralmente vinha num pedaço de osso. Tá certo? Quando eles pararam de celebrar a Páscoa com o cordeiro, porque não tinha mais o templo, eles passaram a celebrar com uma asa de frango, ou uma coxa de frango, porque tem ali porque zeroá significa braço em hebraico, tá certo? Como se fosse o osso ali. E ele significa justamente o sacrifício deles, eles foram tostados ali. Só que para nós cristãos representa a parte do cordeiro. Aí nós tivemos um dilema quando a gente foi fazer. Laura lembra, né? Falei assim, peraí, mas se eu colocar a carne de cordeiro aqui, como cristão, eu estou fazendo algo errado. Por quê? Bom, como judeu, eles não celebram com a carne de cordeiro, exceto algumas poucas famílias europeias. E em Israel, talvez alguma minoria, mas a maioria absoluta dos judeus não celebram mais com carne de cordeiro. Eles fazem com carne de frango, ou carne nenhuma. Os samaritanos ainda continuam sacrificando cordeiros porque o samaritano não ligava para o templo. Tá certo? Então, se eu colocar o cordeiro, eu já vou contra a maior parte das famílias judaicas. Aí você pode perguntar, por que você não colocou o frango, então, como eles colocam o frango? Por um detalhe teológico interessante. Porque apesar de eu estar celebrando com vocês uma Seder de Pessah, como os judeus fazem, como cristão eu já estou antecipando a ressignificação. E para mim o cordeiro já foi imolado. Cristo já morreu uma vez por todas. Eu não preciso mais de uma carne aqui. Por isso nós substituímos a carne do cordeiro por carne de soja. Isso aqui é um bife de soja. Depois nós vamos comer, tá bom? O que mais que nós temos aqui? O haroset. O haroset, esse aqui, ó, é o mais gostosinho. Deixa eu pegar aqui, mostrar para vocês. O haroset é esse aqui, ó. É muito gostoso. Isso aqui é uma pasta de tâmara. Esse aqui veio de Israel, inclusive. Sim. Ele trouxe de Israel, tá bom? Isso é feito na cidade de Nazaré, onde Jesus foi criado. E ele até assim, pode olhar que ele é firme aqui, ó. Ele não cai, não. Não cai aqui, ó. Tá bom? Ele é gostoso, mas ele é duro, ele é feinho. É uma pasta, porque é uma pasta mesmo. Essa pasta relembra para os judeus o sacrifício de fazer o tijolo. A argamassa do tijolo. Tá certo? Então vocês estão notando que cada elemento aqui representa uma coisa. As ervas amargas, o amargor que eles passaram lá. Posso descer aqui? A câmera tá ok? A carne do cordeiro. O alface também representa o amargor, não é isso? E nós temos também aqui essas batatas com água salgada, que representa também o choro e o suor dos hebreus ao trabalharem no sol. Então aqui você tem um pouco de batata com água e sal. Tá vendo aqui, olha? Representa justamente o soro e o suor. O que mais que eu tenho? Eu tenho alguma coisa importante também. Tenho o nabo, que também, junto com a raiz amarga, ele tem o sentido justamente do... O nabo nem tem na Bíblia, né? Isso aqui é uma tradição do judaísmo moderno. Vocês podem olhar que algumas coisas aqui não tem na Bíblia. O ovo cozido, por exemplo, não tem. O ovo cozido está aqui, ó. Tá bem? É que o ovo cozido, o beitzá, ele representa a esperança deles da reconstrução do templo. Então vocês estão vendo que eu já misturei coisas que a Bíblia fala e coisas que a Bíblia não fala. A Bíblia só fala das ervas amargas e do cordeiro. Não fala de ovo cozido, nem de nabo, nem de alface, tá certo? Mas eu falei com vocês que eu ia mostrar como a Páscoa é feita hoje. Agora, por que esse número 4? Né? Vocês podem olhar que se eu excluir o alface, que faz parte das ervas amargas, eu tenho 4 elementos aqui de comer. Eu tenho 4 vezes que bebe o vinho. Por que 4? E eles
contavam também a história dos 4 filhos que eu vou contar para vocês daqui a pouco. Mas esse 4 para eles tinha a ver com uma passagem da Bíblia. Certo? Você pode ler para a gente esse texto? Se você quiser em casa, gente, até acompanhar alguns textos bíblicos aqui com a gente, Êxodo capítulo 6, versículos 6 e 7. O Sérgio vai ler para vocês. Portanto, diga aos filhos de Israel, eu sou o Senhor. Vou tirá-los dos trabalhos pesados do Egito. Vou livrá-los da escravidão. Vou resgatar vocês com o braço estendido e com grandes manifestações de juízo. Eu os tomarei por meu povo e serei o seu Deus. E vocês saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os tiro dos trabalhos pesados do Egito. Se você depois contar em casa, Deus faz 4 promessas ali. Tá certo? Então são com base nessas 4 promessas que eles contam. Agora imagina você que é pai, você ensinando para o seu filho a cultura do seu povo. Olha o sentimento de pertencimento que essa criança tem, do núcleo familiar. Eu pertenço a uma família. E a minha família pertence a uma comunidade, que pertence a uma história de pessoas que lutaram para eu chegar até aqui. Isso fica para sempre. E eles sempre faziam isso voltados especialmente para as crianças. Aí eles tinham até uma música que eles cantam, essa nós não vamos cantar aqui por causa do tempo, que é a música que fala assim, o que mudou? Manishtaná Halayla, Bekol Halalot. A tradução seria, o que mudou nesta noite que é diferente de todas as noites. E eles vão cantando essa música para a criança perguntar por que essa noite a gente não está comendo pizza com refrigerante? Por que essa noite não é hambúrguer? Por que tem que comer isso? Porque vai aguçando na criança a curiosidade. E vocês sabem, tem uma idade da criança que a repetição é muito importante. E as crianças vão participar, e os pais brincam e cantam com as crianças. E eles vão fazendo com que todos vão relembrando aquela história que eu estou contando para vocês. Eu vou pedir a Adriana para ler um salmo, que é o salmo que também ilustra bastante isso aqui. Eu pedi o salmo 114, não foi isso, Adriana? Leia para a gente, por favor, esse salmo, que ele também é cantado em hebraico com a família, e em forma de antífona. Um fala um verso, outro vai repetindo. Olha que gostoso. Leia em português para a gente. Quando Israel saiu do Egito e a casa de Jacó do meio de um povo de língua estranha, Judá se tornou o santuário do Senhor e Israel o seu domínio. O mar viu isso e fugiu. O Jordão recuou. Os montes saltaram como carneiros e as colinas como cordeiros do rebanho. O que lhe aconteceu ao mar para que você fugisse assim? E você, Jordão, por que recuou? Montes, por que estão saltando como carneiros? E vocês, colinas, como cordeiros de um rebanho? Trema, ó terra, na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó. Ele transformou a rocha em lençol de água e o rochedo em manancial. Agora imagina um pai contando isso para o filho e falando assim, séculos e séculos no passado, os nossos ancestrais, quando iam para Jerusalém para celebrar a Páscoa, eles iam cantando esse salmo. Você sabe, já deve ter visto na sua Bíblia, que tem alguns salmos que são chamados de salmos de ascensão, ou salmos de romagem, ou salmos de escadaria, de peregrinação, porque são salmos que os judeus que não moravam em Israel iam cantando em caravanas quando iam para o caminho para Jerusalém. E por que chamam salmos de ascensão? Eu fiquei tão feliz que ontem, sem querer me exibir, eu dei uma explicação para o Rabino, que você viu, o Rabino ficou feliz e falou assim, nossa, eu nunca tinha parado para pensar nisso. O Rabino Ventura, um abração para você, meu querido. Por que salmo de ascensão, de escadaria? Porque Jerusalém, você nunca desce para Jerusalém. Ainda que você esteja no norte e Jerusalém ao sul, você sobe para Jerusalém. E por que Jerusalém? Yerushalayim, que é a habitação da paz da terra e da paz do céu. Então eles vão subindo para Jerusalém cantando. Vários salmos de peregrinação. Vários salmos vão cantando, 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 até chegar lá. Isso dá unidade de família, tá certo? E eles contavam para as crianças também, nesse dia aqui, a parábola dos 4 filhos. 4 filhos judeus.
Aí as crianças, normalmente nas casas de judeus, eles interpretam o papel dos filhos. Aí eu vou ser fulano, eu vou ser Beltrano, você sabe? Geralmente eles pegam, tem 4 crianças assim, ou fazem assim quando só tem 2 crianças, os adultos fazem cada um uma. Uma criança é o Raham, a outra é o Rasha, o outro é o Tam, e a outra é o Sheyono Yodei Lishol. Quem são essas 4 crianças? Elas representam 4 formas de recepção do judaísmo, só que numa linguagem infantil. É como se um pai tivesse 4 filhos e na hora da Páscoa, cada um reage de uma maneira fazendo ou não perguntas. O Raham significa o sábio, aquele que tem sabedoria. O Raham, quando vê tudo isso, ele pergunta, papai, quais são os mandamentos? Mitzmotav, quais são os mandamentos que eu tenho que guardar? Esse é o sábio. Ele entende o que isso aqui significa e já pergunta como eu devo proceder em face ao que eu estou aprendendo. Esse é o Raham. Já o Rasha é o filho mau. É o filho mau. O filho mau já pergunta assim, o que isso aqui quer dizer? Isso aqui não significa nada. Sabe o que é a pergunta de ironia? E daí? Rebelde. Isso aqui não significa nada. Aí vem o outro filho, que é o Tam, que é aquele filho mais simples. O Tam é aquele que ele sabe que é judeu, conhece alguma coisa da tradição, mas a família não é tão arraigada ao judaísmo. Aí ele pergunta assim, o que é isso? Porque ele vê, mas ele não sabe o significado. Percebeu? Um já entende o significado, é o sábio, ele simplesmente quer saber o que ele faz agora, o outro fala, o que significa isso? Nada. Já o terceiro, o Tam, ele quer saber assim, puxa, eu acho tão bonito, mas eu não sei o que significa. E o quarto, que é justamente o Shnei Yodei Lishol, que em hebraico significa aquele que não sabe pedir, aquele que não sabe como pedir, ele não faz pergunta nenhuma. Ele demonstra um completo desprezo, uma indiferença. Assim o judaísmo chega a 4 diferentes tipos de judeus. Isso lembra uma parábola de Jesus. Não lembra? Jesus falou que o semeador saiu a jogar sementes e uma semente caiu, ajuda-me, uma no meio das pedras, a outra caiu no caminho, outra nos espinhos, outra caiu em campo fértil. E cada semente representa um coração e como ele recebe o evangelho. Talvez essa tradição dos 4 filhos já existisse desde a época de Jesus. Qual dos 4 filhos é você em relação ao ensinamento bíblico? Qual dos 4 filhos é você em relação à Páscoa? Qual das 4 sementes é você em relação à mensagem que Cristo quer colocar? Ainda que a chama do mundo se apague, a sua continua acesa? Ou você se apaga também? Lembra o que Jesus falou. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Assim brilhe também a luz de vocês, para que o Pai possa ser glorificado quando os homens virem a luz de vocês e derem glória ao Pai que está no céu. Amém? Continuando. A partir disso, então, agora, nós já temos tudo isso claro, nós vamos participar comendo, então, de tudo isso, tá bom? Aqui, a primeira coisa que nós vamos fazer é o carpas que eu já falei, que eu vou explicar para vocês. O carpas, eu vou fazer uma bênção também, é o rabanete primeiro. Oi? Não, só o rabanete mesmo. Agora, você consegue pegar lá ou quer que eu pego? Laura vai passar o rabanete, eu vou pegar um aqui para mim, Laura vai pegar um para ela, tá bom? E vocês vão fazer o seguinte, ó, vocês podem pegar com a batatinha também, vou pegar um pouquinho aqui. Nós estamos fazendo mais simbolicamente aqui, gente, mas na casa eles comem de maneira clara mesmo, sabe? É uma refeição mesmo. Aí ele pega aquela água salgada. Deixa eu servir a Laura também aqui. É uma refeição simples, como você está vendo. Batata com água salgada aqui, ó. Tá vendo? Ó? É só uma água salgada, uma sopa mesmo. Vou colocar um pouquinho para a Laura aqui. Serginho. Isso. E a família toda ia se servindo. Aí pode passar para os demais lá. E enquanto
a família vai se servindo dessa água salgada, há uma bênção também que é pronunciada, uma bênção também que é pronunciada pelo dono da casa. Preste atenção. Ele diz assim: Baruch atah Adonai, Eloheinu melech, haolam borei pirei ha'adamah. Bendito sejas tu, ó Senhor, Deus Rei do Universo, que criou o fruto da terra. O fruto é o rabanete. E cada um, lembra, na Bíblia, como eu falei, não havia a figura do rabanete. Os judeus incorporaram isso ao longo dos séculos. Mas como o rabanete também ele é duro, não é uma raiz mole, né? Representava a dureza do trabalho deles. E como é que eles comiam o rabanete? Como eles comem, na verdade, porque as famílias de judeus fazem isso até hoje. Eles molham o rabanete na água salgada, tá bom? Que, como eu falei, representa justamente o suor do corpo, as lágrimas dos judeus, e comiam. O gosto não é a coisa mais linda do mundo, mais agradável do mundo. Mas esse barulho, imagina a família comendo isso e o pai repetindo para os filhos. Os ancestrais de vocês estavam no Egito sofrendo, então comam. Imaginem os ancestrais de vocês trabalhando e o suor escorrendo, que o suor é salgado. Imaginem os ancestrais de vocês chorando e sentindo o gosto da lágrima quando cai aqui na boca, no sol quente. Imaginem, porque foram esses ancestrais que Deus usou para gerarem filhos, de filhos, de filhos, de filhos, até chegar aos nossos avós, a papai e mamãe, a vocês. Olha o sentimento de pertencimento, de agregamento. Eu pertenço, eu tenho uma história. Isso é muito importante, gente. Sabe, esse fato de saber que nós temos uma história, isso até psicologicamente tem um sentido muito forte para todos nós. Aí vem a hora, eles tomam de novo o vinho, tá bom? Faz aquela bênção. Tomam de novo o vinho. Se acabar vinho, tem mais aqui. E o pai de família, ele pega 3 pães sem fermento. Lembra que eu falei que esses pães aqui foram feitos com a mesma receita dos tempos da Bíblia Sagrada. E quando ele vai dar a bênção do pão sem fermento, por que ele pega 3? Na tradição judaica, eles representam o povo de Israel. Um pão, a tribo de Levi. O outro pão, os sacerdotes. O outro pão, as demais tribos. Então ele abençoa. Querem repetir comigo? Podem pegar um pão cada um, tá bom? Vou pegar um aqui para você, meu bem. Você vai pegar um aqui, Sérgio? Pronto. E é interessante que na ceia, Jesus também vai pegar um pão sem fermento para ressignificar como o corpo dele, não é isso? E eles pediam uma bênção assim. Você pode olhar, todas as bênçãos começam com Baruch atah Adonai, ou seja, bendito seja o Senhor. Adonai, no hebraico, na verdade é um nome sagrado de Deus, mas por reverência, os judeus não pronunciam o nome sagrado de Deus, eles preferem dizer Hashem, o nome, ou Adonai, que é o Senhor. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech, haolam, Hamotzim, Lehem, Miharetz. Então, bendito seja o Senhor Deus pelo pão que recebemos da terra. Tá certo? E podem comer, que é um pão até duro, porque a dureza desse pão representava para eles a dor do trabalho ali no sol quente do Egito, a vara de Faraó, o chicote dos seus algozes, os anos de escravidão. Eles tinham que lembrar disso. Então havia 4 perguntas também que eram feitas. Viram como sempre tem o 4? 4 vezes tomam vinho, 4 filhos, 4 bênçãos, 4 elementos. Há vários 4s que eles usam aqui.
Agora, nós vamos passar para uma outra parte aqui, que é a parte das pragas. Mas antes de passar das pragas, deixa eu explicar para vocês uma coisa interessante. Eu quero até, lembrei de novo do vídeo, eu não estou resistindo, eu tinha combinado com a Laura que eu só ia falar isso no final, mas é que cada coisa que eu estou falando aqui, eu estou lembrando de alguma coisa que eu expliquei nesse vídeo mais profunda, comprovações arqueológicas das 10 pragas do Egito, tá certo? Comprovações arqueológicas. Mas eu não vou falar disso aqui, porque vocês estão notando que a cerimônia está interessante, mas ela é longa. Então, e eu não tenho um PowerPoint aqui, eu não tenho elementos arqueológicos. Então, aguardem no final, se eu esquecer, Laura vai me lembrar que você vai poder ter esse vídeo aí. Agora vocês vão fazer uma outra coisa aqui. Nós vamos relembrar as 10 pragas do Egito, mas eles fazem uma coisa em família. Na verdade, vou pegar esse aqui, ó. Esse aqui, pode ser esse aqui, está com vinho aqui também. Eles pegavam esse dedo mindinho da mão direita, e eles molham o dedinho aqui no vinho, cada vez que o pai de família lia uma das pragas do Egito. Para ganhar tempo, eu vou já ler apenas o nome da praga, tá bom? Eu leio em hebraico, em português você molha uma vez, molha uma segunda vez, uma terceira, uma quarta, 10 vezes. Você vai molhar 10 vezes, depois pode enxugar a mão, deve ter algum guardanapo para vocês aí. Por que isso? O vinho era símbolo da alegria para eles. Então, cada vez que você molha o dedo aqui, você tirou um pouco de vinho daqui. Significa que você tirou um pouco da alegria. Então, as 10 pragas do Egito não são motivo para o povo de Israel falar, bem feito, olha lá, pega essa distraído. Não. Também nos tira a alegria. Porque era melhor que Deus não precisasse punir ninguém. Porque o fato de Deus ter que punir o outro que me agrediu, em primeiro lugar, é porque a agressão existiu. Eu preferia que ele não tivesse me agredido. A agressão existiu. Segundo, significa que a maldade está nesse mundo. Eu preferia que não existisse, que todos fossem bons. E o 10 é por causa das 10 pragas, tá bom? Então, cada vez que eu falar uma praga em hebraico e português, vocês mergulham uma vez o dedo mindinho, tá bom? Dam, sangue. Tsafeida, sapos. Quinim, piolhos. Arov, pestes sobre animais. Dever, pestilência. Shehim, feridas. Barad, granizo. Arbe, gafanhoto. Rocher, trevas. Makat, bechorot, a morte dos primogênitos. Ou seja, Deus não tem prazer no sofrimento do ímpio e nem nós também deveríamos ter. A partir disso aqui, chega o momento de comermos as ervas amargas, que eu vou passar para vocês aqui, e cada um pega um pedacinho de erva amarga. Não pode pegar pequenininho, não. Prontinho? Vamos lá. É amargo mesmo. Eu acho interessante essa maneira lúdica da cultura judaica ilustrar a história da redenção. Né? Você sente o gosto, o amargor, a história contada com todos esses elementos, isso é melhor do que YouTube, melhor do que Netflix. É didático, tá certo? E por fim, para mostrar também a esperança em meio à dor do trabalho, eles podiam comer um pouquinho da pasta, que as crianças ficavam ansiosas para chegar esse momento, especialmente depois da erva amarga, que é essa pasta feita à base de tâmara, às vezes eles faziam com mel, podiam fazer também maçã, como eu falei, essa a gente trouxe de Israel, ela é chamada de haroset. E essa haroset eles comiam. Apesar de ser pastosa,
ela quebra realmente esse amargor, aquela questão, mesmo com o trabalho duro, eu vou abençoar Israel. Aí chegava a hora de comer a carne do cordeiro. Tá certo? Que cada um pega um pedacinho. Eu vou pegar esse aqui e vou dividir com a Laura. Cada um pega a carne do cordeiro, que como eu falei com vocês, no nosso caso aqui, nós estamos usando carne de soja, que é uma maneira também de simbolizarmos que para nós o cordeiro já foi morto. Por isso que nós não vamos colocar nenhum bicho aqui, tá certo? E a carne do cordeiro, que era comida, e eles passavam também a ideia do ovo cozido, que como eu falei com vocês, era só um por família, para representar a esperança que eles tinham do renascimento de Israel, da reconstrução do templo, até da vinda do Messias. Só que para nós, da volta do Messias. Vou comer aqui então. Nós estamos fazendo tudo bem simbólico aqui. Nós estamos fazendo uma refeição mesmo. Cada um está comendo um pouquinho. Depois eu vou levar a turma toda para comer. Tudo isso aqui é uma maneira que nós encontramos didática de levar a você um conhecimento da Páscoa judaica. Porém, se eu interromper toda a explicação aqui, ela vai ficar incompleta. Porque eu não vou falar da parte que nos cabe, que é o cristianismo. Porque se eu parar apenas nesse sentido aqui, a Páscoa não tem muito a ver comigo ou com você, porque eu não fui liberto do Egito. Embora eu tenha ancestrais judeus na minha família lá atrás, mas muitos não têm. Seria a mesma coisa de um brasileiro comemorar o 4 de julho ou um americano comemorar o 7 de setembro. Mas, através de Jesus, nós temos um ressignificado da Páscoa. Muitas pessoas perguntam assim, mas Jesus celebrou a Páscoa mesmo? E alguns autores até dizem que não, porque não havia ali na Santa Ceia a descrição do cordeiro, nem das ervas amargas. Porém, devemos lembrar que Jesus pegou uma parte da refeição de Páscoa e ressignificou. Eles foram comer a Páscoa. O Evangelho, os apóstolos perguntam, Senhor, onde o Senhor quer que nós preparemos a Páscoa? Noutra feita, Jesus perguntou assim, há muito eu estava ansioso para comer essa Páscoa com vocês. Então Jesus comeu sim o Cordeiro Pascal. O fato dele não ser mencionado na cerimônia é porque seria redundante. Seria redundante, tá certo? Seria a mesma coisa de eu dizer que você foi à sorveteria e tomou sorvete. Pressupõe-se que se você foi à sorveteria é porque você toma sorvete. Então, se eu falar o seguinte, eu e Laura fomos a uma sorveteria muito gostosa em São Paulo e acabamos lanchando ali. Aí alguém fala, mas o Rodrigo não tomou sorvete, porque senão ele mencionaria, não. Se eu for à sorveteria, pressupõe-se que eu tomei sorvete. Se ele fala que foi comer a Páscoa, pressupõe-se que Jesus também comeu o Cordeiro Pascal. O Cordeiro que foi morto na quinta-feira, 3 horas da tarde, pelo nosso calendário, e ele comeu na noite de quinta-feira, que já era sexta-feira para eles. Vamos recapitular os momentos finais da Páscoa que Jesus participou. De acordo com aquela época, você tem 5 dias antes da Páscoa, você tem o que fazer para preparar para a Páscoa. A Páscoa demorava 1 semana para ser preparada. Então, no domingo antes de Jesus ser morto, que seria exatamente o dia 10, no dia 10 era o dia em que o pai de família ia com a criança e escolhia um cordeiro novinho, sem defeito algum. O que eu vou descrever agora, pessoal, vai ser forte para você que está em casa, mas imagine com a cultura do Oriente Médio, onde eles eram muito fortes em dar emblemas para o que significava o pecado. A criança, junto com o pai, escolhia aquele cordeiro novinho, sem defeito. E a criança cuidava daquele cordeiro pelos 5 próximos dias, ou pelos 4 próximos, como se fosse o seu animal de estimação. Ela cuidava dele no dia 10, no dia 11,
no dia 12, ela dormia com ele, no dia 13. Quando chegava no dia 14, 3 horas da tarde, ela deveria entregar o cordeiro para o pai e, junto com o pai, entregá-lo ao sacerdote. E ela viu o sacerdote degolando o cordeiro. Eu sei que você está pensando assim, mas que crueldade, que maldade, que absurdo, como é que Deus podia permitir uma coisa dessa? Eu digo a você, vamos fazer a mesma pergunta com outro viés? Quando eu e você pecamos, e Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é morto em nosso lugar, que crueldade, que absurdo. Como é que Deus pôde permitir isso? Pois, assim como aquela criança sofria ao entregar o cordeiro, ela entendia que aquele era o preço da sua redenção. Que um inocente seria morto no lugar dela. Você pode achar pesado, dantesco e completamente de mau tom isso que eu acabei de descrever, que era a maneira como os judeus da época de Jesus celebravam a Páscoa, matando o cordeirinho que a criança cuidava como um bichinho de estimação. Mas talvez hoje nós estejamos num outro lado, onde a gente acha isso dantesco, mas não acha o pecado dantesco. Se nós lembrássemos que o nosso pecado custou a morte de um inocente do Cordeiro de Deus, talvez mudaria muita coisa. Jesus, então, na ceia, ele lava o pé dos seus discípulos. E tem uma questão na posição da ceia também que me chama muita atenção. Lembra que eu falei que aqui ficava o anfitrião, ele colocava os mais íntimos do lado dele, os especiais, os mais importantes e os mais simples do outro lado? Se você olhar na sua Bíblia, no Evangelho de João, Jesus falou assim, um de vocês vai me trair. E quando nós participamos da Santa Ceia, nós relembramos aquela noite. E os discípulos começam a se olhar, mas o que ele quer dizer com isso? Um vai trair? E ele fala, alguém vai me trair. Aí o Evangelho de João diz que Pedro, fazendo sinal para João, perguntou, pergunta a ele quem é. Ora, João é descrito na Bíblia como o apóstolo que reclinava a sua cabeça no seio de Jesus. Como as pessoas comiam, mais ou menos, com a mão esquerda apoiada e a direita limpa para tocar no alimento, João deveria estar do lado que a Laura está aqui, que pode reclinar na intimidade. Se Pedro faz um gesto para João, porque o Evangelho diz que Pedro, fazendo sinal com a mão, perguntou a João, pergunta-lhe quem é. Onde é que Pedro deveria estar? Do outro lado. Porque se Pedro estivesse aqui, ele perguntaria direto no ouvido de Jesus. Se ele estivesse aí também. Mas para ele fazer sinal para João, Pedro estava do outro lado. Interessante que Pedro muitas vezes foi o líder dos apóstolos. E Jesus ensinou, você quer ser o líder? Fique no lugar dos mais humildes. Quem quiser ser maior, que seja o menor. Quem quiser ser servido, que sirva. Não foi isso que eu fiz com vocês quando eu lavei o pé de vocês? João então pergunta para ele, quem é, mestre? E ele fala, aquele que põe comigo a mão no prato, esse vai trair. No outro evangelho fala, aquele a quem eu der um pão molhado. Interessante que eles molhavam muitas vezes o pão no vinho, era um costume do Oriente Médio. Nós estamos usando talher aqui, mas eles não usavam talheres comumente, eles usavam o próprio pão como talher. E havia muito costume de molhar o pão e comer. E ele fala, aquele a quem eu der o pão molhado. Ora, para Jesus dar o pão molhado, a pessoa tem que estar num dos dois lados, concordam comigo? João não era o apóstolo que o traiu, então Jesus só poderia dar o pão molhado para quem estivesse do outro lado dele. No caso, a gente brincou aqui que o Serginho está sentado nessa posição, mas não é isso que eu quero, não quero que vocês pensem agora no humor de uma piada. Qualquer um que eu pusesse aqui podia virar uma piada. Mas eu quero que você pense no significado disso. Jesus colocou Judas
entre os seus mais íntimos. Ele já sabia que Judas iria traí-lo, e mesmo assim ele lutou com Judas até o final. E depois que ele deu para Judas, ele não desmascarou Judas na frente dos outros. Isso é interessante. Leia depois com calma no Evangelho de João. Ele só deu o pão para Judas e falou: aquele a quem eu der o pão molhado, esse vai me trair. E como eu falei que a cerimônia durava 4 horas, o pessoal estava comendo, distraído, nem percebeu. Jesus entregou o pão para Judas de maneira discreta, não o expôs, e só falou assim: o que você tem para fazer, faz completo, faz rápido. Judas levanta nervoso e sai. E a prova maior que Jesus foi discreto é que o Evangelho fala que os discípulos pensaram que ele tinha saído para comprar alguma coisa que tinha faltado. E ele saiu para trair o mestre. E Jesus angustiado, porque ele sabia que em poucas horas ele estaria experimentando a dor da separação do Pai. E os discípulos perceberam que ele estava mal, e eles também começaram a ficar mal. Lembra que eu falei que a Páscoa era um momento para celebrar? Mas de uma hora para outra, o semblante de todo mundo caiu, como o de vocês agora. E Jesus, reunindo forças do íntimo, ainda os animou dizendo assim: parem com isso. Não se turbe o vosso coração. Vocês não creram em Deus? Creiam também em mim. Um parênteses para você entender a cultura da época. O casamento acontecia assim. Primeiro, o pretendente ia à casa do pai da noiva e fazia um acordo com o pai da noiva. E 2 coisas eram exigidas do pretendente do noivo. Primeiro, que ele ajuntasse dinheiro para pagar o dote para casar com a sua noiva. O dote não era comprar a mulher, não. O dote era uma maneira de valorizar a mulher. Era uma maneira de indenizar o pai dela porque tirou uma joia de sua casa. Eu lembro no Egito, eu conversando uma vez com algumas moças na Universidade do Cairo, e elas não entendendo como é que no Brasil as mulheres aceitavam casar com um homem que não pagasse nem um tostão para casar com elas. Para elas isso era inadmissível. Na cultura ocidental parece que o camarada está te comprando. Se o camarada levanta o dote, não pode ser dinheiro do pai dele, tem que ser dinheiro que ele mesmo levante do seu trabalho, ele está provando para o futuro sogro que ele é trabalhador, que ele consegue ganhar dinheiro e que ele ama mesmo a filha, que ele está disposto a pagar o que for para tê-la. E ele vai indenizar o pai. A segunda coisa que é exigida do noivo é que ele, nas terras do pai dele, construa uma casa para os dois irem morar. E depois de 1 ano, aproximadamente, levantando dinheiro, ele vem com a comitiva para buscar a noiva, porque ele já pagou o preço do casamento, agora não tem mais dívida, e ele vai levá-la para a casa que ele construiu nas terras do Pai. Jesus usou para os discípulos esta mesma linguagem matrimonial. Vocês creram em Deus? Creiam também em mim? Eu sou como um noivo. Na casa do meu pai tem muitas moradas. E se não fosse assim, eu já tinha dito a vocês. Mas eu vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar esse lugar, como noivo, eu voltarei e receberei vocês para mim mesmo, para que onde eu esteja, vocês estejam comigo também. E não haverá mais morte, nem pranto, nem dor. Sabe, tudo isso que eu contei aqui, você pode entender de várias maneiras. Que legal essa aula que o Rodrigo deu. Aprendi tanta coisa. Eu não sabia dessa cultura judaica. Mas se for só isso, eu vou ficar frustrado. Você pode também aprender isso de outra maneira. Eu estou contando a história da sua salvação, da minha salvação e da sua salvação. É por isso que eu, durante um momento, falei assim, olha, eu preparei um vídeo para vocês que você vai ter um link depois aqui e você vai clicar nesse link e eu quero dar esse vídeo de presente para você. E nesse vídeo,
Você vai ver muito mais coisas sobre o significado da Páscoa que eu não tive tempo de explicar aqui e nem condições, porque eu precisava de um PowerPoint muito mais aprofundado até. Ah, você já achou profundo isso? Eu ainda tenho outras coisas mais profundas para mostrar para você, tá bom? Mas só depois do vídeo. Agora eu não quero que você interrompa o que você está assistindo. Depois do vídeo você clica no link, é fácil, aí você vai ter o vídeo para você assistir e um e-book também para você ter um resumo de tudo isso que nós apresentamos. Alguns já até ganharam o e-book, mas eu vou dar o e-book para outros que talvez não tenham também. O e-book e o vídeo. Agora, mais importante do que o conhecimento que eu estou querendo transmitir para você através de vídeos, através de e-books, através de palestras, é o que tudo isso significa. Qual o significado de tudo isso? O significado é que Cristo morreu pelos seus pecados. O significado é que você tem que aceitar Jesus como seu Salvador pessoal. Porque na cruz do Calvário, quando ele gritou, Elahi, Elahi, em aramaico, Deus meu, por que me desamparaste? E não houve resposta. Ele poderia ter desistido, mas ele lembrou de você. Hoje nós fazemos isso aqui simbolizando um acontecimento do passado e uma esperança do futuro. Porque Paulo assim falou a respeito da Santa Ceia. Porque toda vez que vocês comerem do pão ou beberem do cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, embora no cristianismo clássico a Páscoa seja muito mais um memorial da ressurreição, pelas minhas leituras da Bíblia, a Páscoa me faz lembrar muito mais do Calvário do que simplesmente da ressurreição. Porque a Páscoa anuncia também a morte do Senhor até que Ele venha. Mas se Ele vem, é porque Ele ressuscitou. Para a glória de Deus o Pai e para a esperança que você está precisando hoje. Pense nisso. Aceite a Jesus como seu Salvador pessoal. Ele é o Cordeiro imolado. Ele é a nossa Páscoa. Que Deus abençoe você e sua família. Fique na paz de Jesus.